muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Inspirar. Eu sou a Livinha Vasconcelos e a cada episódio trago convidados com histórias transformadoras, fortes, que nos fazem refletir sobre o nosso propósito, sobre a nossa vida, sobre a nossa missão. Meu convidado de hoje é super especial, importante e necessário até demais. Esse mês a gente está falando, é um conjunto. Eu cheguei para ele e disse assim, olha, hoje nós vamos falar vários temas aqui, porque temos que falar sobre os direitos humanos, que esse mês é super importante. Na verdade, era para ser comemorado todos os meses. Tem a consciência negra, tem o Zumbi de Palmares, então o negócio aqui está muito recheado. Meu convidado é advogado e coordenador do EDAL, dos Direitos Humanos, da Câmara Municipal de Fortaleza, ou seja, meu amigo de trabalho, Marcos Giovanni. Seja muito bem-vindo, Marcos. Livinha, é uma honra, né? E uma alegria estar aqui com você. A gente está falando sobre vários temas hoje. Vamos falar de vários temas super importantes. Sim. Mas, primeiramente, eu queria que você contasse pra gente quem é Marcos Giovanni. Bom, essa pergunta é uma das perguntas mais difíceis da minha vida, né? Com Sempre eu certeza. me pergunto quem sou eu. Mas a minha história, ela é uma história muito singular, né? Porque eu sou um homem negro, né? Que cresci num ambiente de classe média, o que é raro, Muito né? raro. Eu morei em vários lugares do país, Uhum. né? Porque meu pai era militar, ele era da Marinha. Passei a infância toda em Brasília. Aí eu nasci no Rio, passei a infância em Brasília, aí voltei para o Rio, aí Rio, Salvador, Rio e Fortaleza, que é onde eu permaneço até hoje. Uhum. E aí eu me formei em Direito, né, pela Universidade Federal do Ceará, e fiz mestrado em Políticas Públicas na Universidade Estadual do Ceará, e sou doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará. E a questão do racismo, a questão da diversidade étnico-racial, ela sempre me atravessou, né? E eu digo isso de uma forma muito tranquila. Eu costumo dizer, né, que a gente não nasce negro, a gente se torna negro no decorrer da vida. E eu, aos poucos, com as vivências que eu tive, né, com os racismos que eu sofri no decorrer da minha carreira, da minha vida, fui me tornando negro e tendo consciência do meu lugar no mundo. E tendo consciência de que eu precisava lutar, principalmente para me firmar como pessoa e para que essa chaga social, que é o racismo, ele não exista mais. Então, que momento você viu que tinha que virar essa chave em relação a querer lutar mais? Livinha, geralmente a pessoa se dá conta que ela é preta ou preto, né, de uma forma violenta. No meu caso, foi depois de uma abordagem policial. Sim. Eu nunca tinha sofrido abordagem policial na minha vida e eu estava indo para o campus do PC. Nessa época eu era estudante ainda, acadêmico de Direito. Tinha uns 18, 19 anos. E na porta do campus do PC foi a minha primeira abordagem policial, que foi uma abordagem muito violenta. E por mais que os policiais à época eles negassem que eram por uma questão de cor da Racial. pele, né, questão racial, mas foi por isso. Sim. Foi porque eu era um jovem negro, e jovens negros no imaginário da sociedade são suspeitos, são criminosos potenciais. Então, depois disso, eu pensei que eu nunca iria ser tratado da mesma forma que um jovem branco da mesma idade que eu, né? E aí, engraçado, eu estava até conversando isso com o meu analista, né? Que eu faço terapia há muito tempo. Que quando eu sofri essa violência, eu não conseguia falar sobre isso. Era uma coisa muito ruim. Mas aí, depois de anos e anos elaborando essa questão, eu consigo falar isso sem sentir dor. Eu transformei a dor que eu vivenciei num instrumento de luta. Sim. De luta pelos direitos humanos, Sim. de luta por uma sociedade não racista, de luta pela não discriminação, enfim. Toda essa dor que eu senti inicialmente, que às vezes eu sinto todos os dias, né? Ela se transmudou, ou melhor, se transmutou em algo
é uma vontade de lutar, é uma Sim, vontade de mudar a sociedade. A gente estava até conversando que os direitos humanos é o todo Uhum. e o direito racial é dentro dos direitos humanos, né? É. Eu queria até, como tu é professor, né? Eu queria que você explicasse mais ou menos assim a logística, porque muita gente não entende nada em relação ao básico que eles têm direito. Livinha, a gente tem que compreender o seguinte, que a gente tem que desmistificar o conceito de direitos humanos. Direitos humanos não é uma instituição ou uma pessoa que protege bandido, conforme o senso comum diz. Os direitos humanos, eles têm uma história, né? Eles vêm lá do iluminismo, lá de trás, né? O iluminismo, para quem não lembra, é o contraponto à lógica medieval, né? O iluminismo é onde a racionalidade humana ela foi colocada como pensamento hegemônico do mundo. Então, os direitos humanos, eles datam lá de Voltaire. Voltaire é um filósofo, né? Lá do iluminismo. E aí, com a Segunda Guerra, principalmente com o Holocausto nazista, né? Com o Holocausto do povo judeu, os direitos humanos eles voltaram com vigor, né? Porque era necessário você proteger a dignidade da pessoa humana. Todos nós somos seres humanos, né? Negros, brancos, pessoas com deficiência, mulheres, juventude, LGBTQIAP+. Então, todos nós somos seres dotados de humanidade. Então, todos nós temos os direitos humanos. E, em 1948, foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma carta da qual o Brasil foi signatário e que a gente tem que cumprir tudo que diz nessa declaração. Inclusive, se você analisar o artigo 5º da Constituição Federal, ele é uma cópia ipsilíteris dessa declaração, né? Então, a gente tem que compreender isso, que os direitos humanos ele é um conceito. Ele é um conceito sócio-jurídico, né? Ele tem repercussão no mundo do direito, nas leis, e tem repercussão na sociedade, porque nós temos que seguir. Isso. Né? Então, o primeiro passo para que você compreenda os direitos humanos é saber que ele não protege bandido, sabe? Ele protege a todos os seres humanos, inclusive os bandidos, né? Porque, assim, quando a pessoa comete um crime, ela, por mais odioso ou hediondo que o crime que ela tenha cometido, ele é um ser humano. E como ser humano, ela tem algumas prerrogativas jurídicas que são garantidas, como, por exemplo, o contraditório, a ampla defesa, a imparcialidade do juiz, não ser torturado, né? Todos esses direitos, eles fazem parte desse rol de direitos humanos. E que bom que... Obrigada por esclarecer, porque eu sei que muita gente tem dúvida, né? E por conta desse nossa cultura hoje em dia, muito lado A e lado B, esquecem o básico, né? Que os direitos humanos é o básico. Quando a gente fala também sobre a questão racial, eu falo muito assim para as pessoas, né? Que não é só agora, é o tempo inteiro que a gente tem que falar. Quando é o dia também da pessoa com deficiência, o dia do nanismo, as datas comemorativas, né? Qual a importância que tem o Dia Nacional do Zumbi dos Palmares, que tu acha que Dia reflete? 20 de novembro, né? O Dia Nacional da reflete até Consciência hoje? Negra. Bom, eu acho que é um dia de reflexão. Não é um dia de comemoração e não é só um feriado. A gente tem que refletir. Isso. Mas, assim, é o que eu falo sempre, né? Em sala de aula, nas palestras que eu dou. E o que eu falei, inclusive, ontem, durante uma palestra que eu dei no Tribunal Regional Eleitoral para juízes, magistrados. Eu acho que a pessoa negra ela tem que refletir sobre o papel dela na sociedade. Mas as pessoas brancas, elas têm que, sobretudo, também pensar esse papel que elas têm. Porque, assim, a gente sempre pensa o que é ser negro e tal, mas o que é ser branco também? E qual é o papel dos brancos na luta antirracista? Né? Onde é que ele está? Onde é que ele está, né? E aí, pegando um pouco da questão de pessoas com deficiência, né? Eu acho que para você pensar um mundo acessível, você tem que convocar também as pessoas sem deficiência. Sim, Sobretudo essas pessoas. com certeza.
né? Eu tenho uma grande amiga que ela é cadeirante, né? E ela me fez um convite, isso eu nunca mais esqueci. Isso me fez ver o quão a cidade e o quão o mundo, ele é um mundo preparado apenas para pessoas que não têm deficiência. Ela pediu para eu fazer um exercício, que foi um exercício muito doloroso, mas muito pedagógico. Ela me convidou para ir da Praça do José de Alencar até a Praça do Ferreira de cadeira de rodas. Eita. Foi um grupo de pessoas, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Eu não sei nem se essa terminologia é certa. É pessoas sem deficiência? Pode ser também. Pode ser também. Pois é. E aí, Lívia, foi algo muito potente e muito chocante para mim. Porque uma coisa que para mim é banal, que é caminhar, algumas pessoas não têm, porque a cidade ela não é acessível. Então, isso me fez me colocar no lugar de uma pessoa com deficiência. Né? Eu estava vendo que temos quase 1,8 milhões de pessoas com deficiências pretas. Pois é. Né? Esse é um outro capítulo. Aí é o sumo do sumo do sumo da diferença. Pois é, né? Assim, isso é o que a gente chama, na teoria, de interseccionalidade. Né? Quando marcadores sociais de diferença, eles se cruzam, eles se interseccionam, né? Por exemplo, eu sou um homem negro e gay. Sim. Né? Então, esses marcadores, eles se interseccionam. Mas o que vem na frente é a raça, não é a orientação sexual. Exatamente. Né? E no caso de uma pessoa com deficiência, eu conheço algumas pessoas negras com deficiência e o que vem na frente, dependendo da deficiência, é a deficiência. Aí depois é a raça e depois o gênero. E o quanto eles são mais excluídos ainda, o quanto são mais... sofrem racismo, preconceito, capacitismo. Quanto só eles 3% dessa população que estão no mercado de trabalho. Pois é. 1,2% terminam o ensino médio. Eu não sabia dessas estatísticas, mas é bem assustador, né? E o que mais me assusta também é que, olha, a prova disso que eu estou falando, de que a intersecção, né? O marcador social de diferença, pessoa com deficiência, ele vem sempre na frente porque a gente não tem pesquisas de pessoas com deficiência negras ou pessoas com deficiência LGBTQIAP+, não tem. Não tem esse... A pessoa é só uma pessoa com deficiência e ela não tem cor, ela não tem dentro do senso. Ela não tem orientação sexual. Então, eu acho que é interessante até para os gestores públicos para que eles façam essa intersecção, esse exercício, né? É necessário. É fundamental, até porque uma pessoa com deficiência negra, ela não tem as mesmas necessidades de uma pessoa com deficiência branca. Por exemplo, uma pessoa com deficiência mulher, ela não tem as mesmas necessidades de uma pessoa com deficiência homem. E aí por aí vai, a pessoa com deficiência LGBT, enfim. Né? Então, é interessante, na hora da elaboração de políticas públicas, que esses marcadores sociais de diferença e que essas intersecções elas sirvam como parâmetro para que o gestor ele elabore e implemente as políticas públicas de forma correta. A gente vê que hoje a mulher no mercado de trabalho, na direção, já subiu para 43%. Né? A gente está falando de mulher. Homem, mulher, mulher. E eu falo muito assim, as pessoas perguntam para mim, Lívia, ainda tem muito preconceito? Aí eu falei, gente, o racismo, que já é muito falado há muito tempo, ainda existe. Tu imagine as pessoas com deficiência. Não é? O quanto a gente precisa lutar. Porque, quando eu falo sobre inclusão, sobre preconceito, as pessoas esquecem o racismo. Parece que já venceram. Eu digo, não. Não venceram. Não. Vocês estão... Não olhem pro lado, não. Olha pra cá. Olha onde a gente está. Quantas pessoas tem aqui? Então, como isso ainda é muito atrasado, o quanto a gente ainda precisa evoluir de todos esses aspectos que a galera fala só por ter nome, lei,
mas se não fizer, se não absorver, se não sentir, se não viver, como a gente sempre fala, né? Não precisa ser deficiente pra lutar, não precisa ser negro pra lutar, né? Não precisa ser mulher para lutar. Pra lutar. Não Então, precisa ser LGBTQIA+, para lutar, né? Basta você ser humano e ter senso de humanidade. quando a gente fala de direitos humanos, eu lembro muito em relação que futuramente todo mundo vai virar uma pessoa que vai precisar de acessibilidade, por exemplo. Uhum. Porque todos nós vamos virar idosos. Eu quero virar um idoso. Então, como a sociedade não vê que o mundo, pela ordem das coisas, a gente vai precisar de tudo que o outro tá lutando, né? Mas sim. Bom, eu acho que isso tem relação com o conceito de cidade, né? Porque eu acho que nos países do norte global, como Estados Unidos, Europa, essas políticas de acessibilidade, elas já têm um histórico de 40 anos. Sim. Aqui no Brasil, a gente começou muito tarde. Começou agora e ainda com passos muito lentos. Isso. Né? Pra você ter uma ideia, eu tive agora, recentemente, 1 hora atrás, eu fui acompanhar um amigo meu no hospital. Que a mãe dele estava com problema de saúde, enfim. No hospital, não tinha acessibilidade para pessoas. No hospital. Eu não vou citar o nome por motivos éticos, Eu falo isso que eu sofro em todo hospital que eu vou, toda clínica que eu vou. Não é acessível. É com muito batente, alguns não tem nem rampa de acesso. Isso. Então, eu acho que arquitetura é o que a gente chama, né? É o que um filósofo chamado Michel Foucault chama de dispositivo de diferença. Existem vários dispositivos, né? Que dividem as pessoas em cidadãos de primeira e segunda classe. E a arquitetura também, ela é um dispositivo de diferença. É verdade. A gente tem que pensar para quem que a arquitetura é feita. É verdade. E eu pensei nisso, bem lembrado. A gente falando lá no Conselho da Pessoa com Deficiência aqui de Fortaleza, falando sobre acessibilidade e tal, que é muito difícil, que é muito caro, mas que tem que ser feito. E aí eu falei, mas a gente tem que começar, não é no bairro da classe A. Porque o bairro da classe A, a pessoa com deficiência, ela não anda a pé. Ela não pega o ônibus. Não pega. A gente tem que começar a ir nas periferias. Eu acho também. A acessibilidade. O que adianta fazer no meio do aldeota da vida, do Meireles da vida, se ninguém nem anda pra direito? Se as pessoas com deficiência normalmente têm o seu próprio carro, têm a sua própria locomoção. Né? Como a gente tem que mudar, é muita mudança, né, amiga? Pois é, e eu vivenciei algumas coisas, né, com a minha irmã. Minha irmã não é uma pessoa com deficiência, mas a minha irmã tem uma doença chamada fibromialgia. Sim. E quando ela está em crise, ela fica com a locomoção muito comprometida. Reduzida. Né? E aí, uma vez ela estava em crise e a gente teve que ir num determinado lugar. Gente, o lugar não tinha elevador. Assim, não tinha elevador. Sim. E aí ela teve que, com muito esforço, subir umas escadas. Né? E aí eu fico pensando, gente, e a pessoa que tem problema de locomoção? Como é que idoso. Uma pessoa idosa, alguém né? que fez uma cirurgia. Uma pessoa que fez uma cirurgia, A enfim. qualquer momento você vai precisar. E até uma pessoa com deficiência visual, Sim, por exemplo. Com certeza. Quando a gente fala em racismo estrutural, você vê alguns avanços? Olha, Livinha, a gente tem que entender o seguinte, que eu acho interessante esse conceito de racismo estrutural, que é um conceito que foi criado pelo Silvio Almeida, né? Sim. E eu vou tentar aqui falar em linhas gerais do que ele é, porque às vezes a gente repete as coisas sem sentir, né? Até para meio que legitimar e validar o nosso discurso academicamente, né? Ah, não, racismo estrutural, mas às vezes as pessoas não sabem nem o que elas estão falando. Né? O termo racismo estrutural, ele vem de um conceito de estrutura. Sim. De um conceito de que existe uma estrutura maior que determina comportamentos. Por exemplo, por esse raciocínio, né, a moda, ela é uma estrutura. Sim. Se eu viesse para esse programa com uma roupa do século XIX, vocês iam achar que ou eu era uma pessoa que estava alienada, né, enfim, tinha algum tipo de problema de deficiência mental, ou estava no carnaval. Sim. Né?
Então, a moda, ela é um exemplo dessa estrutura. Sim. A gente tem a ilusão de que a gente é livre, mas a gente não é. Porque essa estrutura, ela determina comportamentos, né? Tipo, eu sou advogado. Se eu for para uma audiência sem terno, eu nem entro na audiência. Então, isso é a estrutura. Estrutural, total. Tá? Então, com o racismo, acontece a mesma coisa, né? Existem padrões estruturais que dividem os seres humanos por raças, sendo que uma determinada raça é tida como superior e outra é tida como inferior. E a partir desse marcador de diferença, você diz quem deve viver e quem deve morrer. Se você fizer você pegar as últimas pesquisas, tanto do IBGE quanto dos próprios indicadores de saúde, vocês vão ver que quem tem mais acesso a direitos humanos básicos como saúde, educação, moradia, transporte de qualidade, são pessoas brancas. Então, existe uma estrutura que divide as pessoas em raça, né? Então, assim, essa estrutura, inclusive, ela está na própria linguagem, né? Tem várias modalidades de racismo. Tem um racismo linguístico que é bem interessante, que é o pessoal da linguística. É tão importante fazer um letramento, minha gente. Tem a história do letramento racial, né? Tipo, tem uns termos extremamente racistas, como o próprio termo, o lado negro, né? A lista negra, né? Feito nas coxas também, né? Feito nas coxas. São termos racistas que datam da era colonial. E às vezes a gente reproduz isso sem sentir, né? Porque a linguagem, ela nos afeta e a gente afeta a linguagem. É uma via de mão dupla. A linguagem produz o indivíduo e o indivíduo produz a linguagem. E a linguagem é o nosso modo de estar no mundo. Sim. Tá? E com o racismo é a mesma coisa. Existe uma estrutura que foi plasmada nas nossas subjetividades e no nosso comportamento que coloca o seguinte, que brancos e negros são diferentes, sendo que brancos são superiores aos negros. Isso é básico. Só que, assim, tem outro lado da moeda também, sabe, Livinha? Às vezes a pessoa, ela é racista, mas ela se exime de se corrigir colocando a culpa no racismo estrutural. Ah, não, a culpa não é minha, a culpa é do racismo estrutural. Não, a culpa é sua, sim. Porque, como eu falei, a estrutura, ela cria um indivíduo e o indivíduo cria a estrutura. Você que decide em que pensamento você vai. Então, a partir do momento que você se policia em relação às suas práticas racistas, capacitistas, machistas, homofóbicas, né, etaristas também, você está quebrando, de certa forma, esse ciclo de alimentação e retroalimentação dessa estrutura. Eu falo sempre assim, são vários letramentos. Muitos. Tem com as pessoas com capacitistas, as falas, com as mulheres, com os idosos. Lívia, é tão cansativo. Gente, não é cansativo. Não é cansativo. É necessário. É importante para ter uma sociedade mesmo de verdade, justa, igualitária, que é o que a gente mais quer. Pois é, as pessoas que dizem que é cansativo é porque elas não estão literalmente na pele de uma pessoa negra, de uma pessoa com deficiência. Você imagina você ter que passar por esse tipo de situação constrangedora diariamente. Exato. Como eu imagino que você passe. Sim. Quando eu entro num lugar novo, conheço pessoas novas que nunca tiveram contato com pessoa com deficiência, automaticamente elas começam a mudar, a olhar uma rampa, olhar um atendimento, uma bancada. Tem uma amiga minha que trabalha comigo na Câmara, né? Que aí ela falou que ela estava viajando para Canoa Quebrada. E aí de repente ela falou assim, a Lívia. A esposa dela disse assim, a Lívia tá aqui? Ela, não, eu tô pensando, se a Lívia estivesse aqui, como é que ele ia andar essas rampas? O chão. Pois é. Esse aqui não dá pra Livinha vir. Então a gente... uma das falas que eu também falo muito nas palestras, amigo, é assim. Porque eu acho um absurdo. Você vai entender o que eu vou dizer. Todo mundo compartilhar vídeo de crianças de diferentes raças, cores, estilos, jeitos, juntos, brincando.
A gente compartilha tanto, porque é tão raro, que a gente tem que compartilhar e acha lindo. Mas era pra ser algo normal. Mas é tão raro hoje em dia que a gente tem que compartilhar. Não é o avesso? Na verdade, eu acho que... porque assim, eu lembro quando eu era criança, né, eu via aquele desenho dos Jetsons, né? Sim. E eu achava que o futuro ia ser igual aos Jetsons e que no mundo, todo mundo ia ser tratado da mesma forma. Aham. Mas eu noto que o futuro, da época que eu era criança, ele já chegou. Já. Né? O futuro é hoje, É. pelo menos para mim. É. Só que eu vejo que esses marcadores de diferença, eles não são marcadores de inclusão. Eles são marcadores de exclusão e de opressão, às vezes. Às vezes, eu digo isso porque eu sofro isso cotidianamente. Eu não digo diariamente porque tem dia que eu não sofro. Mas cotidianamente eu sofro. Lá no escritório, né? Assim, nunca houve nenhum coordenador do escritório de direitos humanos negro. Não, eu sou o primeiro. E aí, às vezes, eu atendo pessoas e as pessoas elas não atribuem a mim A diretoria. o fato de eu ser coordenador e o fato de eu ser advogado e professor da universidade. Sim. Sabe? O meu colega de trabalho, o Dr. Valber, é um homem branco. Sempre se dirigem a ele como se ele fosse o único com autoridade e legitimidade e saber jurídico, saber para falar das coisas. Sim. E aí teve uma vez que eu estava num determinado lugar, eu fui dar uma palestra representando o EDAL. Aí o meu currículo foi falado, eu falei, né, das minhas coisas. Aí uma pessoa chegou assim para mim e falou: rapaz, eu posso falar uma coisa para você? Eu falei: pode. Eu olhei assim para você e não dava nada. Ai, Jesus. Aí aquela coisa da gente revirar os olhinhos, né? Ai, Jesus. Aí eu, com toda a paciência pedagógica, que antes de ser um advogado, eu sou um educador. E eu tenho que ter a paciência que o educador tem. É claro. E aí eu expliquei aí eu questionei: mas por que você não dava nada por mim? Porque eu sou negro? Aí vem a defensiva. Não, né? Eu não sou racista, né? Aí a cereja do bolo foi que ele falou que o racismo estava mais na cabeça dos negros do que na cabeça dos brancos. Né? Tem e assim, ter paciência demais. A gente passa isso cotidianamente. Diariamente. Né? E isso também se estende a pessoas com deficiência. Muito, né? muito. Nossa, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido. Nossa, mas a Livinha não tem outro assunto, não. Só fala de deficiência, deficiência. A mesma coisa eu já ouvi de pessoas perguntando se eu não tinha outro assunto. Eu só falava de racismo e tal. Sim. É porque o racismo atravessa os meus dias. Sim. O racismo atravessa a minha vida cotidianamente, diariamente. Eu sei que eu não sou só um homem negro. Eu tenho muitas outras atribuições. Com certeza. Né? E no seu caso, a mesma coisa. Ser uma pessoa com deficiência atravessa você diariamente, desde que você nasceu. Diariamente. A gente é sempre muito indagado, né? Então, não tem como você não abordar isso diariamente e lutar lutar contra isso, contra o capacitismo, no seu caso, e eu contra o racismo. Diariamente. Muita gente nem sabe o que é o capacitismo, né? Não Porque sabe. É algo para as pessoas novas, né? Então, a gente vai fazendo esse letramento. A gente tem que ter paciência, amigo, para os que vierem. É por isso que a gente ainda continua. A verdade é essa. Pois é. Aí tem uma frase do Antônio Gramsci, né? Eu como cientista, como pesquisador, eu tenho um certo pessimismo em relação aos direitos humanos. Sim. Mas eu tenho um otimismo da vontade. Claro. É isso que me faz ser um advogado militante de direitos humanos, né? O Gramsci, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: eu tenho o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Então, quando eu estou esmorecendo, Lívia, eu penso nessa frase. Aí, não. Né? Porque uma das palavras mais bonitas da língua portuguesa que eu acho é a palavra horizonte. Porque o horizonte, quando você olha para o horizonte, você nunca alcança. Você caminha e nunca alcança. E o horizonte da vida é olhar para o horizonte. O nome disso é utopia. Isso.
A gente sem utopia, a gente não Não vive. vive, a gente não é nada. E assim, a gente nunca vai atingir o que a gente quer, a utopia. O dia que a gente atingir, a gente deixa de viver. O que a Câmara oferece lá para os direitos humanos? Quem é que vai lá? As pessoas que chegam para ti. Ah, nossa, assim, antes da gente entrar, há 2 anos atrás, o grande mote do escritório era a questão do direito à cidade. Regularização fundiária, né, muitas ações de despejo, legais e ilegais. Então, o escritório ele trabalhava basicamente com isso. Hoje, com a chegada e com a ampliação dos profissionais, que antes era só um advogado e somos 2, a gente pode se dedicar a outras questões, como, por exemplo, violação de direitos humanos individuais, mas com repercussão coletiva. Tipo, casos de racismo, casos de problema de direito à acessibilidade de pessoas com deficiência, violência contra o idoso, criança e adolescente, né, juventudes também. Todos esses segmentos, eles procuram a gente quando tem algum tipo de direito violado e a gente realiza o atendimento e acompanha o caso, tanto na reparação do direito que foi violado, quanto no processo de responsabilização do agressor. Lá na Câmara, a gente está vendo. Eu até falei assim para o nosso diretor-geral, disse, olha, tem uma notícia boa. Eu vim fazer um pedido porque a notícia é boa. Eu quero trazer, vamos deixar na casa, comprar mais cadeiras de rodas, porque a diversidade está chegando agora. Porque antigamente as pessoas não iam muito, né? Então, como ela está vendo a casa mais diversa, e aí as pessoas estão vindo, e é isso que a gente quer, atender, ajudar a sociedade. Aí ele disse, a notícia é boa. Apesar de comprar cadeira de rodas, mas porque a sociedade está vindo, está acreditando no nosso trabalho, né? Que ele é árduo na Câmara. Porque assim, Livinha, por mais que as pessoas sejam bem atendidas, mas é muito diferente uma pessoa com deficiência ser atendida por outra pessoa com deficiência. Porque as dores, as necessidades, né? Elas são muito semelhantes. É a mesma coisa. Uma mulher que sofreu violência doméstica ou violência de gênero, ela ser atendida por uma outra mulher é muito diferente do que ela ser atendida por um homem. Uma pessoa negra ou preta que sofreu racismo, ela ser atendida por uma outra pessoa negra. Se identifica, né? Se identifica e você se sente meio que em casa, você se sente acolhido, né? Confortável. Por isso que é importante essa política de diversidade nos espaços públicos. Sim. O que o EDAL tá fazendo agora, esse mês, por exemplo, né, de dezembro? Quais são os projetos aí? Nossa, a gente tem assim, algumas pessoas que eu conheço, elas até dizem que não sei como é que vocês conseguem fazer tanta coisa. É verdade. Assim, em outubro desse mês, ou desse ano, perdão, desculpa. Em outubro desse ano, a gente foi convidado pelo Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, o IBDU, a dar uma palestra sobre o escritório, né? Sobre a atuação do escritório na assessoria a comunidades, né? E ressalte-se que esse seminário, ele é um seminário muitíssimo concorrido. Só vão os experts, né? Só vão as pessoas os melhores, né? E nós do EDAL, a gente foi convidado. Enfim, nós temos os melhores. não sei ainda, né? Mas, enfim, ontem a gente participou de uma palestra no Tribunal Regional Eleitoral com juízes, desembargadores, funcionários da Justiça Eleitoral sobre a questão da inclusão racial, né, na Justiça Eleitoral. E agora em dezembro a gente está indo para a Conferência Nacional de Direitos Humanos, né? Porque além de eu ser advogado e professor, eu sou cientista também. Eu faço parte de um programa da Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa Científica da FUNCAP, chamado Cientista-Chefe. Né? Eu sou cientista de direitos humanos dessa fundação. Então, a gente atua na avaliação das políticas públicas de direitos humanos, né? E eu faço parte desse corpo de cientistas que faz essa avaliação. Que massa. Mas somos eu,
mais um grupo de professores da UFC, né? Enfim, que a gente faz esse trabalho. Então, eu costumo dizer que eu uno a teoria, que é a ciência, né? Que é de onde eu venho, com a prática, que é a minha prática cotidiana do escritório. O nome disso é praxis, né? A praxis, ela é fundamental para que a gente compreenda e atue na mudança social, né? Porque se a gente ficar só na teoria, a gente vai ficar... A gente não tem contato com a realidade. E se a gente ficar em contato com na realidade, em contato apenas com a teoria, a prática, ela vira uma coisa sem fundamentação teórica. Então, o ideal é que a gente faça essa aliança junto. E isso é a praxis, né? Então, lá no escritório, a gente tem muito isso em mente. Tanto eu quanto o Valber, que o Valber também é professor da universidade, né? E pesquisador. Ele está, inclusive, agora concluindo o doutorado dele em filosofia, né? E aí a gente faz essa união, né, entre o conhecimento formal, acadêmico, científico, e a prática cotidiana de direitos humanos, de defesa dos direitos humanos, lá no escritório. Muita gente pode se dirigir à Câmara para pedir ajuda nos direitos humanos, no EDAL. E em Fortaleza também tem muitos espaços assim? Tem. Muitos não. Nós temos agora 2 de referência, né? Que somos nós, o Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Dom Luiz Loscheider, vinculado à Câmara de Vereadores de Fortaleza. E nós temos o EFTA, o Escritório Frei Tito de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar, que é vinculado à Assembleia. A diferença do EDAL para o EFTA é que o EDAL, por ser vinculado à Câmara Municipal, a jurisdição dele, ou seja, ele só pode atuar no município de Fortaleza. E o EFTA é no estado todo. Tanto, Lívia, que é extremamente interessante que alguns municípios, né, do estado que querem implementar escritórios de direitos humanos nos poderes legislativos municipais, eles vêm conhecer a experiência do EDAL. Legal. A gente vê muito. A gente vê. Nossa, a gente recebeu o pessoal da Câmara Municipal de Xeramobim, de Canidé, para conhecer a experiência do EDAL. E quando a gente fala do serviço que a gente oferta, do serviço que a gente desempenha, as pessoas elas ficam encantadas, né? Verdade. Porque é um serviço inovador. E o mais interessante, quando eu apresentei a experiência do EDAL, tanto nos congressos fora, quando eu falo disso em eventos acadêmicos, que eu sou convidado a participar das mesas, as pessoas ficam muito encantadas com a metodologia de trabalho. Porque a metodologia de trabalho do EDAL não é uma metodologia tradicional. O EDAL, assim como o EFTA, a gente trabalha com a metodologia de assessoria jurídica popular. O que é isso? A gente não entra com ação judicial, porque a gente não tem como fazer essa representação jurídica, né? Verdade. Aí o que a gente faz? A gente anima toda a rede de direitos humanos. A gente tem uma articulação grande com a Defensoria Pública, as defensorias públicas, né? Tanto do Estado quanto da União. A gente tem uma articulação com o Ministério Público do Estado e da União. A gente tem uma articulação com as delegacias, né? A DECRIM, né? Que é a Delegacia de Combate a Racismo e outros crimes de intolerância, que a gente sempre está encaminhando casos para lá. Com a sociedade civil organizada, através de ONGs, associação de moradores, comunidades, né? Enfim. Então, a gente anima essa rede e faz com que os direitos humanos eles circulem. Sim, né? Verdade. Mas, porque assim, se a gente fosse entrar se a gente fosse abraçar a metodologia tradicional do direito, a gente não iria dar conta. Não. Porque as demandas numa cidade complexa como Fortaleza são muito grandes, né? É verdade. Doutor Marcos, temos aqui um quadro, que esse quadro se chama Pergunta Surpresa. Vamos embora. Calma que não é polêmica. Qual foi a situação mais forte que você já viveu no EDAL que te fez pensar assim, é isso que eu faço? É pra isso que eu tô aqui?
Ah, gente, são muitas. São muitas. Muitas, assim. A gente... Eu vou citar duas, né? Sim. Uma é a nossa atuação junto ao movimento de mães. Não sei se vocês já ouviram falar de mães, as mães do Curió. Sim, sim. Eu trabalho, são as eu mães. ajudo elas também. Que são as mães que perderam os sofreram filhos pela violência de Estado. Foi. E assim, uma vez eu estava acompanhando, né, o julgamento das pessoas que mataram, né? E aí eu estava lá, né, e sempre são depoimentos muito fortes, né? E assim, e aquelas mães, elas sempre revivem aquele momento. O momento em que os filhos delas foram assassinados. Eu trabalho com o Grupo Mulheres do Brasil, a gente atua também com as mães do Com as mães, né? Pois é. Que agora mudou o nome, agora é Mães da Resistência. Sim. Né? Porque pega outras mães que os filhos foram vítimas de violência de Estado. E uma delas, né, a dona Edna. Sei. Né? Ela olhou assim pra mim, com os olhos cheios d'água e falou... Dídio, que ela me chama de Dídio, né? Dídio, que bom que você tá aqui, muito obrigado. Sem você, a nossa luta ficaria muito mais difícil. Né? E aí eu falei, cara, eu tô no caminho certo. Aqui. Né? Aqui é o meu lugar, eu não saberia fazer outra coisa. E uma outra questão também foi acompanhando um caso de racismo, onde uma moça que mora em Salvador, né? Ela estava aqui em Fortaleza passando um tempo, ela foi no centro, numa dessas lojas de miudezas, né? De biju, utilidades, né? de maquiagem, Sim, né? sim. Roupinhas, essas coisas. Foi dar uma olhada, comprou as coisas dela e foi embora. Aí nisso vieram os seguranças da loja, dizendo que ela tinha roubado, que ela tinha furtado uma mercadoria. E esse caso, inclusive, foi um caso de repercussão nacional, saiu no Jornal Nacional, inclusive. E aí ela teve a frieza, né, e a fortaleza de filmar toda a ação. Né? Eles pegaram ela no meio da rua, coagiram ela a entrar na loja e a mantiveram em cárcere privado, né? Obrigaram ela a ficar numa salinha e eles disseram que ela tinha roubado. Ela falou, prova. Aí eles começaram a ver as câmeras de segurança, não encontraram nada. E aí viram que tinham feito uma grande besteira, pedindo desculpa e tal. E aí a gente entrou... Aí ela nervosa, né? Ela entrou, fez um boletim de ocorrência numa delegacia normal. Né? Não numa delegacia especializada. Por isso, gente, se você sofreu... Eu quero um parêntese bem grande. Se você sofreu racismo, homofobia, preconceito por ter deficiência, intolerância religiosa, espere um pouco mais e se dirijam à DECRIM, porque é a delegacia que é mais indicada para esse tipo de atitude. É verdade. Né? Porque o processo ele é mais célere, o atendimento ele é especializado, o acolhimento também, por ser um acolhimento especializado, ele é mais humanizado. E aí ela fez um boletim de ocorrência numa delegacia convencional e o procedimento não andava. Né? E aí ela procurou o EDAL, a gente conseguiu levar o procedimento dela para uma delegacia, para a DECRIM, e o inquérito está acontecendo, né? As pessoas elas estão sendo responsabilizadas pelo que foi feito e pronto. Isso não exclui, Lívia, a reparação por danos morais. Aí a gente encaminhou ela para a Defensoria Pública, para que a Defensoria Pública entre com um processo contra a loja por reparação por danos morais. E aí o processo ainda está acontecendo, mas tudo indica que ele vai ter um final minimamente satisfatório. E aí eu olhei assim para mim, eu acho que eu estou no lugar certo. É aqui. Infelizmente, isso acontece diariamente. Muito, muito. Meu Deus, eu sinto muito por quem já passou. Porque, não, é algo que a gente não acredita quando a gente vê. Pois é, Lívia, eu imagino que você deva passar por isso também. Sim. Às vezes a pessoa não fala absolutamente nada. Mas ela olha pra gente e a gente sente a violência.
gente sente violência quando eu vou fazer uma compra em algum lugar e a pessoa... Ela vai comprar, ela vai usar. Vai comprar, vai usar. Ou então, olha, eu imagino que você deva sofrer muito. Essa minha amiga que tem problema de locomoção, que é cadeirante, é o termo certo, né? Que é cadeirante, ela diz que as pessoas olham para ela com pena. Isso é horrível. Isso é horrível. A pessoa com nanismo, ela é infantilizada. Ainda é um pouco pior, porque como eu sou pequena, então lembra uma criança. Lembra criança e tal. E aí né? Vai tudo diminutivo. Ou então, bracinho, que bonitinho, né? Cadeirinha, que lindinho, bracinho, cadeirinha, lindinha. bracinho, Eu já fui para consultório ginecológico. Subi na cadeirinha. Né? Tipo, eu digo, oi, eu tô vindo aqui pro... você já é uma mulher, Exatamente. Né? Então é um pouco mais complicado. Agora a gente tem um quadro para encerrar nosso programa, que eu queria poder falar mais. A gente tem um quadro aqui no programa que se chama Trio Inspira. A primeira pergunta do Trio Inspira é: quem te inspirou? Bom, quem me inspirou e me inspira até muito é o meu tio. Sim. Né? Eu tinha um tio que ele já faleceu, né? Que ele era músico, né? Era músico, professor e militante do movimento negro, né? Lá do Rio. Inclusive, já fazendo já me orgulhando muito, né? Ele é pai de um rapper famoso, esse meu tio. Que legal! Eu sou primo do BK. Ai, é primo do BK. Eu sou primo do BK. O BK, ele é filho desse meu tio. Ai, que legal. A galera jovem ama. Amo o BK. Pois é, sou primo do BK. A minha sobrinha deve estar assistindo, minhas irmãs, olha, tá vendo? Titia aqui, ó, tá podendo. Pois é, e o meu tio, ele era um intelectual, né? O meu tio e a minha tia, o pai e a mãe do BK, né? Os dois a minha tia faleceu recentemente e o meu tio faleceu há um tempinho. Os dois, eles me inspiram, tanto que quando eu era adolescente, eu tive acesso a muita coisa interessante por causa do meu tio. Legal. Né? Acesso a livros, enfim. Ele sempre me letrou racialmente. Tanto que agora quando eu concluí o doutorado, né, no doutorado, o professor às vezes indicava um livro que eu já tinha lido por indicação do meu tio. Que massa! Entendeu? Que legal. Então, ele e a minha tia são as pessoas que mais me inspiram. Né? Pela trajetória de vida, sim. Né? E eu até resolvi cultivar os dreads. Por conta dele. Por causa dele, porque ele tinha dreads, né? Que legal. E se você viu uma foto dele quando ele era vivo, a gente é muito semelhante fisicamente. Depois eu quero ver. E quem você quer inspirar com a sua história? Gente, eu quero inspirar a toda a juventude negra, né? Porque uma vez eu estava em sala de aula, aí a aula terminou. Aí um aluno meu me esperou todo mundo sair e falou: professor, posso falar com o senhor? Eu falei: pode. Eu pensei que fosse alguma dúvida em relação à disciplina, né? Porque eu sou professor de Direitos Humanos e Sociologia do Direito. Aí ele falou: professor, ele era um aluno negro, um aluno preto. Ele falou: professor, graças ao senhor que eu não larguei a faculdade. Aí eu: mas por quê? Porque eu vi, já que o senhor chegou até aqui, eu vi que eu tenho como referência uma pessoa que tem um biotipo semelhante ao meu e que eu também posso chegar. E eu posso fazer uso do direito da mesma forma que o senhor usa. Que massa. E aí eu quero inspirar essas pessoas, né? Eu quero inspirar outras pessoas pretas, outros pretinhos e outras pretinhas para fazerem o que elas quiserem, né? É a mesma coisa que eu sinto, não adianta. A pessoa pergunta: tá cansada? Não tô. Quando a gente faz o que gosta, a gente não cansa. Pois é, porque assim, a minha história de vida também tem muito relação com isso, né? Eu diferente do estereótipo que atribuem ao homem negro, eu não tive limitação financeira, sim. Não tive problema de alimentação, não tive nada. Eu tive acesso à educação como qualquer menino branco de classe média tem. Mas a minha família, meu pai, sobretudo, por ser militar, tal, né? Ele era muito rígido. E o sonho dele era que eu fosse militar. Ai, foi.
E aí eu acabei enveredando por esse caminho Sim, de direitos humanos por influência do meu tio também, né? Do meu tio e da minha tia. sim, E eu sou muito feliz com o que eu tenho, enfim, com o que eu construí hoje com certeza. e com a minha carreira e com as coisas que eu acredito, né? E a terceira e última pergunta do trio Inspira é: quem você queria que eu trouxesse aqui pra inspirar pessoas também, igual a sua história? Quem você o quê? Desculpa, eu Que não eu entendi. queria que trouxesse também aqui pra cá, com histórias como a Gente, sua. eu queria que vocês trouxessem. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser. Mesmo. Mesmo. Tá bom. Eu queria que vocês trouxessem a professora Djamila Ribeiro. Claro. Vamos trazer essa mulher o quanto antes. Que era uma professora que... Na verdade, eu fiquei na dúvida entre a professora Djamila Ribeiro ou a professora Sueli Carneiro, que são duas mulheres pretas que pesquisam, né, a questão do racismo. Sim. A professora Djamila, ela desenvolveu o conceito de lugar de fala. Não sei se vocês já ouviram falar. Já. Né? Então, ela que Ela é criou esse maravilhosa, conceito. Ela é amo ótima. E a professora Sueli Carneiro desenvolveu o conceito de dispositivo de racialidade, que foi esse conceito que eu falei no comecinho. Então, eu queria que vocês trouxessem essas duas pessoas. Já tá anotado. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Lívia, eu agradeço muito. É um momento, assim, de muito ensinamento, muita força, né? A gente, apesar dos apesares, como você, como eu, a gente sofre um pouquinho a mais, né? Não tem como negar. Essa história de todo mundo é igual, todo mundo não é. A gente tem eu sempre digo assim, é o a mais. Que a gente, e apesar dos apesares, a gente continua na luta. Seu trabalho é muito importante, muito. Não só na casa, mas tudo que tu faz, toda vida que tu vai falar lá nas nossas reuniões, todo mundo fica em silêncio, querendo aprender um pouco mais, né? Nossa, que... A gente é muito bom. quer cada vez mais esse, como você diz, o momento de fala. É importante. E que a sociedade aprenda que a gente tem que ocupar todos os espaços, todos os lugares. A gente não quer caridade. A gente quer nossos direitos garantidos. Sim, né? é isso. É isso, né? E eu queria, de pronto, aqui agradecer o convite, dizer aqui da minha profunda admiração por você, Lívia. Né? Você é uma mulher admirável, assim, né? Assim, pelo que você construiu, né? Pelo caminho que você trilhou, né? Pelos obstáculos que você teve em decorrência da sua deficiência. Mas é isso, né? E queria colocar à disposição, o Escritório de Direitos Humanos, ele funciona na Câmara, na rua Thompson Bucão 830. Primeira salinha. A primeira salinha, acho que à direita. À direita, sim. Obrigada a todo mundo que nos assistiu, que nos acompanhou. Se gostou, comenta, compartilha, manda mensagem. Envia para muitas pessoas que precisam saber mais sobre todas as nossas causas, que são de todo mundo. Você não está diferente, não. Todos nós precisamos lutar contra tudo isso que a gente falou hoje, né? Então, até o próximo programa. Tchau, tchau.